Boa tarde. Hoje lerei capítulos de Santo Agostinho, Confissões. Também lerei algumas mensagens em Consciência Alterada. Capítulo 13, Santo Agostinho, do livro Confissões. O livro é dividido em livros. Livro 1, 2, 3, esse é o livro 10. Vai até o livro 13. Lembro-me de todas essas coisas, de como as aprendi. Muitas outras as contestaram falsamente, das quais também me lembro. Pois, embora sejam falsas, minhas memórias delas não é. Lembro-me também de discernir entre aquelas verdades e essas mentiras que contra elas contestavam. E percebo que as discernir hoje é diferente de lembrar-me que um dia as discerni quando refletia sobre elas. Lembro-me de tê-las compreendido, e o que agora procuro discernir e compreender armazeno em minha memória para que me lembre do futuro do que hoje entende. Assim, lembro-me também de ter me lembrado, como se daqui em diante recorresse à recordação para que, no presente, estivesse hábil de lembrar-me acerca de tais coisas. Pela força da memória, devo recorrer à recordação. Próximo capítulo, capítulo 14. A mesma memória contém também os afetos da minha mente, não da mesma maneira que minha mente em si os contém quando os sente, mas pela sua própria força. Pois lembro-me, sem regozijo, de regozijar-me e, sem tristeza, revisito meus sofrimentos do passado. Aquilo que um dia temi, examino sem medo, e sem desejo, lembro-me de desejos antigos. Por vezes, ao contrário, lembro-me com alegria de tristezas antes sofridas, e com tristeza de certas alegrias. Isso não se admira às questões concernentes ao corpo, pois a mente é algo muito diferente do corpo. Se eu, portanto, lembro-me com alegria de uma dor física, nada se tem para admirar. Mas agora, a própria memória em si é a mente. Pois quando atribuímos uma responsabilidade a fim de aconselhar que se guarde aquilo na memória, dizemos, mantenha isso em mente. E quando se esquecem, dizem, não me veio à mente e escapou-me da mente, referindo-se à memória como a própria mente. Sendo assim, por que me lembro com alegria de minhas antigas tristezas? A mente cheia de alegria, a memória cheia de tristeza, se minha mente se alegra com a alegria que tem em si, por que minha memória não se entristece com a tristeza que tem em si? Será que a memória, por acaso, não pertence à mente? Quem poderá dizer? A memória é, portanto, o estômago na mente,
A alegria e a tristeza, por sua vez, são o alimento doce e amargo. Quando o alimento passa pelo estômago para que seja digerido, não possui sabor. Tais sentimentos passam pelo mesmo processo quando perpetram a memória. É ridículo imaginar que ambas sejam a mesma coisa, embora não sejam completamente diferentes. Conto com o arquivo de minha memória quando digo que existem 4 emoções da mente: o desejo, a alegria, o medo e a tristeza. Assim, quando discorro sobre elas, divido-as em espécies subordinadas, depois as defino. Encontro em minha memória o que delas dizer e, finalmente, o digo. Todavia, posso recordar-me de cada uma dessas emoções e não ser perturbado por elas. Pois, antes que me lembrasse delas e as retomasse, estavam lá, e por isso puderam ser recordadas. Talvez, assim como o alimento é eliminado do corpo quando ruminado, também a lembrança tire da memória tais emoções. Porque, então, aquele que rumina as paixões da memória não sente na boca o sabor de meditar na doçura da alegria? Ou na amargura da tristeza? Será a comparação desequilibrada neste caso, por não serem semelhantes neste aspecto? Pois quem propositalmente falaria tal coisa, se assim que mencionamos o sofrimento ou o medo, somos compelidos a ficarmos tristes ou amedrontados? E, ainda que não os mencionemos, não encontramos em nossas memórias não somente os sons dos nomes de acordo com as imagens impressas pelos sentidos do corpo, como também a nação dessas mesmas coisas em si, que nunca recebemos por parte alguma do corpo, mas que a mente percebera pela experiência de suas próprias paixões, relacionadas à memória ou à memória de si mesma retida em estar relacionada a ela. No capítulo 15, quem poderá dizer algo acerca das imagens? Pois conheço uma pedra, o sol, ainda que a matéria em si não esteja presente, pelo que remeto seus nomes à sua imagem contida em minha memória. Reconheço uma dor física, embora não me acometa e eu não sinta dor alguma, a menos que a imagem da dor estivesse presente em minha memória. Não saberia o que dizer sobre ela, nem discernir a dor do prazer. Reconheço a saúde física, estando meu corpo são. Logo, a coisa em si se faz presente comigo, a menos que a imagem da saúde também estivesse presente em minha memória. Eu não poderia, de forma alguma, recordar o que o som do seu nome significa. Nem poderia fazê-lo o doente, ao referir-se ao saudável, reconhecer o que fora dito, a menos que a mesma imagem fosse retida pela força da memória. Embora a coisa em si estivesse ausente no corpo, reconheço os números pelos quais contamos, não sua imagem, mas eles mesmos estão presentes em minha memória. Reconheço a imagem do sol e aquela imagem se faz presente em minha memória, pois não me recordo da imagem de sua imagem, mas a imagem em si se faz presente para mim ao recordá-la.
Reconheço a memória e a relaciono ao seu nome, onde poderia relacioná-la senão a memória em si. Fazer-se-á presente por sua imagem, não por si mesma? Lido os capítulos de Santo Agostinho, lerei agora mensagens em consciência alterada. Altruísmo. Desejamos que a paz de Cristo esteja entre todos, que possamos prosseguir com o ânimo dado através do amor de Cristo. Que as esperanças sejam renovadas com a paz de Cristo, que os dias e as noites sejam de esperanças, que o dia a dia seja forte de trabalho, forte do amor cristão, forte do Cristo em nós. Dispensamos as asperezas, com isso construímos a beleza elevada do ser crístico em cada existência. Não nos perturbem nos solicitar. Essa é a nossa função maior, ajudar a cada solicitação, qualquer que seja, é merecedora de atenção. Fraco, arrogante, injustiçado, moderado, imaturo, repugnante, interesseiro, reticências. Tudo é merecedor de atenção e esclarecimento por parte divina através de nós. Juramos com o comprometimento a Jesus Cristo que a graça da existência nos engrandece ao turno da cooperação e esclarecimento. As vias para tal são muitas e com características específicas a cada um. É individual e personalizada. Deus Nosso Senhor nos conduz para o todo e sermos uno. Deus Nosso Senhor que nos traga vocês até nós, que possamos encontrar em vocês todo o poder crístico divino, que todos possam se salvar de si mesmos, que as preces sejam atendidas com o amor de Cristo. Através de Deus, o Criador, tudo acontece com as dádivas das leis divinas e universais. Deus, o Senhor, nos protege. Que a paz esteja aqui e ali. Que o Pai Criador seja cada um de nós. Que a luz do caminho ilumine todas as vias. Que o Senhor nos abençoe com seu amor e suas grandiosas virtudes. Deus nos proteja sempre. Mais uma mensagem. Desenfreados caminhos, desenfreados sintomas, desenfreadas emoções, desenfreadas tristezas e ilusões. Com a pressa do mundo, vamos nos iludindo por sentimentos e mais sentimentos, que nos tomam e nos tornam vorazes e agressivos como animais. Animais incontroláveis em emoções e sentimentos. Animais que não medem as consequências, que a desobediência e razão são atropeladas. Emoções que corroem as virtudes, que destroem as esperanças, que iludem, que isolam e transformam as existências em breus e sombras, que o escuro torna sua companhia avassaladora, que a solidão destrói seu eu crístico. Deus Nosso Senhor, não permita a nenhum ser que passe por esse sofrimento e aniquilação da centelha divina que existe em cada um.
Que Deus permita essas existências sobreviverem e assim continuar seus caminhos na luz, para a luz e nosso Senhor. Deus Pai, Deus é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Mais uma mensagem. De Paulo em Paulo, sou um Paulo menor. Que a grandeza de Cristo que me salva esteja aqui e ali. Que as crianças sejam todas abençoadas por Jesus Cristo. Aos pés da Santa Cruz, peçamos clemência. Com a presença de infinita virtude de Deus aqui, cremos sim naquele que nos criou com todo o amor, as mais de nós, e servimos aqui com a integridade e dignidade cristã. Suas preces nos ajudam a perseverar e a adiantar o caminho, a peregrinar. A luz do caminho a seguir é de amor e compaixão, distanciando muitas vezes dela, porém sempre nos direcionando com essa luz que nunca se apaga. Muitas vezes nos desesperamos e choramos muito por achar que estávamos sozinhos. Desesperos que nos aproximou de Deus, de Jesus, e aí tudo mudou lentamente e progressivamente. Não foi fácil, foi difícil. Muitas vezes se cai, mas é assim mesmo. Todo o bem vem em busca de nós. É uma busca de todos os dias, como acontece com os alcoólicos anônimos. É intenso e a batalha é insana e difícil, mais que a força pessoal. Mas mesmo acreditando que não tem futuro e não tem como acontecer a cura, tudo muda. Tudo pode acontecer. Difícil ou não, as coisas mudam. Obrigada. Deus realmente nos pastoreia. É imprescindível. A paz está ao alcance de todos. Mais uma mensagem. Deixe a marca da vida encontrar. Não na exatidão, mas nas buscas. O dia a dia é uma busca de si próprio. Deus está sempre por perto, nos rodeando pelos seus trabalhadores que incessantemente se dedicam, porque já passaram pelas tormentas, tempestuosas situações que avassalaram suas mentes e presenças. Deus Pai nos acolhe sim, e de maneira a perdoar e estimular nossas vidas para a paz e felicidade. Enquanto somos criados com o melhor e somos todos mimados, querendo sempre o melhor, seremos seus filhos queridos que precisam de seu amor. Obrigada. Outra mensagem. Se a minha ilusão não tem um passo à frente, eu me decepciono com a frequência em que me encontro, sem poder encantar-me com a vida que poderia ser. É uma roda gigante que gira na mesmice. Encontrar no pranto uma gota de esperança, na mudança, com a esperança de um dia após o outro, traga desse choro o ressignificado de uma vida melhor que pode acontecer e vir. Jesus não nos deixa só. Nesses momentos, Ele nos quer forte e sabedouro daquilo que possamos ser e conquistar em nós mesmos. É uma
descoberta constante. Essa constância eleva aquilo que pode e tem potencial de elevar-se. O mesmo acontece no sentido contrário. O senso comum de existirmos em comunidade é substrato do que se compreende. O senso comum de existirmos em comunidade é substrato do que se compreende, compete e produz em si e no entorno de uma existência. As diferenças são exemplos vividos a cada um, mesmo que leve tempo para muitos entenderem e enxergarem. À luz de Cristo, todos são e podem encontrar Ele em seus corações. As lições que nos dispomos a executar, a passar e a resolver sempre têm a ilusão de que é o fim e tudo vai ruir e desmoronar. Sob a luz divina, todos estamos. É mascarado sob o pranto uma desilusão que encaminha todos para um enorme desafeto, rancor e sensação de injustiça. Injustiça não existe e assim a Deus pertence toda a justiça e toda a glória do crescimento existencial de todo ser criado por Ele. O lar de Deus é aglomerado por seus filhos todos. Não tem distinção. Cabe ao filho ter a sabedoria de entender e honrar o Pai na sua presença recente. Na existência criada pelo Senhor, Criador de todos nós. Jesus, que é amado por todos nós, nos ensinou. Cabe a nós entendermos suas passagens, seus ensinamentos e todo o sofrimento que passou calado e resignando. Jesus Cristo nos ensina ainda hoje e sempre. Os medos e receios humanos fortificam a existência e o ser que se é. Jesus é o Deus do amor. Ressignifique o amor. O amor de Cristo é além do que supomos conhecer. O amor de Cristo nos ensina muito mais do que imaginamos. O amor de Cristo é a virtude, é a imensidão da existência em infindáveis palavras, que então não existe palavra que expresse o amor de Cristo. O amor de Cristo é a própria expressão, lindo como uma flor desabrochando, suave como o céu, encantador como o olhar de um recém-nascido. Deus é nosso Criador e, como tal, Ele é todo amor e bondade. Mais uma mensagem. As preces que fazem são as esperanças contidas em lágrimas. As questões mais absurdas ou encantadoras são a procura de Deus em vós mesmos. Acalmem seus corações e olhem para seus corações, seus sentimentos e anseios. Chegue assim mais perto de Jesus Cristo, nosso Senhor, da Virgem Maria e todos os nossos amados senhores de luz. Que a universalidade dos senhores das esferas cristalinas nos abençoe, nos proteja e nos ampare com a misericórdia divina de Senhora Mãe Maria. E assim você ouviu mais um podcast Dinossauro Caipira por Rita Sestari, 3ª temporada. 2024, só começando. Obrigada, salve Jesus Cristo. Podcast de
Dinossauro Caipira, por Rita Sestari, podcast espiritualista, e a verdade vos libertará.